Mesmo com a Selic atingindo os 15% ao ano, muitos investidores se perguntam: ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Em um cenário de juros elevados, é natural que a renda fixa se torne mais atrativa. Mas será que os fundos imobiliários perderam sua força? Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café e Dividendos e neste vídeo vou estar conversando aqui um pouco com vocês se ainda está valendo a pena ou não investir em fundos imobiliários nesse cenário de taxa Selic em 15%. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes agora no café e bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, antes de eu começar aqui a conversa com vocês sobre se está valendo a pena ou não ainda investir em fundos imobiliários com essa taxa Selic em 15%, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentro não cresça mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que a taxa Selic ele chegou aí no patamar de 15% ao ano até o final deste ano de 2025, mas a expectativa é que a taxa Selic comece a cair ali no começo de 2026, uns falam começo de 2026, outros falam meio de 2026, ou durante o período aí de 2026, mas a expectativa é que a taxa Selic comece a cair no ano de 2026. E se a Selic está alta, né, os investidores eles buscam a renda fixa por pensarem ser mais seguros. Porém, o que muitos investidores não sabem, o que muitas pessoas não sabem, é que quando a taxa Selic está a 15%, você tem que fazer, não só quando está a 15%, né, em qualquer valor, qualquer patamar que a Selic esteja, vocês têm que fazer a conta para tirar o imposto de renda, porque a taxa Selic, né, ela tem imposto. Você tem que saber fazer as contas e descontar esse imposto que é aplicado sobre a taxa Selic, quando você está ali na renda fixa. E no melhor dos cenários, quando você faz a conta, os investidores vão encontrar um cenário, né, onde essa taxa fica a 12,75%. E todo mundo sabe que existem inúmeros fundos imobiliários que pagam muito mais do que esse valor, né, essa taxa, essa porcentagem de 12,75%. Nós temos aí fundos imobiliários hedge fund, fundos imobiliários de papel, né, que não são os hedge funds, nós temos fundos imobiliários de tijolo que pagam mais de 12,75%. Fundos imobiliários pagando 13, né, fundos imobiliários de papel, hedge fund pagando 13, 13,5, 14, 14,5% de taxa de dividend yield ao ano para seus cotistas. Fundos imobiliários de tijolo também pagando 13, 13,5, 12,90, 12,80, por aí pagando mais que esses 12,75% de taxa quando você faz o desconto do imposto de renda. E lembrando que os fundos imobiliários, eles distribuem um yield isento de imposto de renda. Então, quando você encontra um bom fundo imobiliário que paga esses 14, 14,5% de taxa, 14, 14% de dividend yield, você ganha isento de imposto de renda. Lembrando que também tem os FIAGs, os primos dos fundos imobiliários, que também distribuem aí 14, 14,5%, 3,5% de dividend yield ao ano para os seus cotistas. Então, saber fazer a conta, saber tirar o imposto é importantíssimo. Nunca é bom você fazer as coisas só porque as pessoas estão fazendo. Se muitos investidores ali, muitas pessoas que não sabem que a taxa Selic, né, que a renda fixa, você tem que tirar o imposto de renda e só porque a taxa Selic subiu a 15%, vai lá e tira o dinheiro e coloca na renda fixa, né, sai da renda variável e coloca na renda fixa. Se você seguir nessas pessoas, você não é um bom investidor, porque um bom investidor sabe estudar, sabe estar se posicionado, sabe o que está fazendo. E muitas pessoas sabem que em janeiro, né, ali no final, ali em dezembro, no mês de janeiro, nós tivemos o maior dividend yield da história dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários pagaram muita coisa, pagaram muito dividendo para os seus cotistas ali no final de dezembro, começo de janeiro, então foi uma distribuição de dividendos histórica para os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários eles estão mais robustos e mais fortes do que nunca. Muitos fundos imobiliários estão fazendo aí emissão de novas cotas, estão vendendo imóveis, estão comprando novos imóveis, estão reciclando o seu portfólio. Então os fundos imobiliários estão com gestoras excelentes, administradoras excelentes que estão fazendo coisas diferentes do que a gente via no mercado anos atrás. Então os fundos imobiliários estão crescendo muito, arrecadando bastante dinheiro, crescendo mais ainda o seu valor patrimonial, quando ele faz essas coisas que eu falei para vocês. Então a gente consegue encontrar fundos imobiliários com 5 bilhões de patrimônio, 4 bilhões de patrimônio, 3 bilhões de patrimônio. Então os fundos imobiliários estão gigantescos, estão robustos e estão mais fortes do que nunca. Então vale a pena sim estar investindo em fundos imobiliários, ainda mesmo com essa taxa Selic a 15%. Porque eu falei, você tem que descontar os impostos ali, você tem que saber fazer essa conta e no melhor do cenário, como eu falei, você encontra ali uma porcentagem de 12,75%. Como eu falei, existem inúmeros fundos imobiliários excelentes que distribuem muito mais do que essa porcentagem de 12,75%.
E quando nós começamos a ver uma expectativa de queda na taxa Selic, como eu falei para vocês no começo do vídeo, que a expectativa é que a taxa Selic comece a cair lá em 2026, quando a gente só começa a ver a expectativa da queda da taxa Selic, o mercado de fundos imobiliários dispara, o mercado de fundos imobiliários começa a crescer muito, os fundos imobiliários começam a se valorizar muito. A gente já viu isso acontecer, né, há um ano atrás aí, quando a gente teve a expectativa de cair a taxa Selic, não sei se foi, não me recordo muito, mas eu não sei se foi no começo de abril e ele foi cair, né, a taxa Selic foi cair só ali em agosto. Então, nesse período, só na expectativa de ter essa queda, os fundos imobiliários se valorizaram mais de 16%, o mercado de fundos imobiliários se valorizou mais de 16%. Então, só pela a expectativa de cair a taxa Selic. Então, você saber estudar, você saber o que você está fazendo, você saber olhar correto para os fundos imobiliários, você souber estudar os imóveis, saber o que vai acontecer com os imóveis quando você se trata de fundos imobiliários de tijolo, ou saber o que vai acontecer com o papel, saber olhar para o mercado, saber estudar o mercado, você vai estar muito bem posicionado para quando uma coisa disso acontecer, porque você não pode só investir nos fundos imobiliários quando a taxa Selic for cair, você não pode fazer isso de jeito nenhum, você tem que estar ali o tempo todo investindo nos fundos imobiliários, e quando a taxa Selic cair, quando houver expectativa da taxa Selic cair, você já está posicionado, você já está preparado para esse cenário, que a hora que esse cenário acontece e as cotas dos fundos imobiliários começam a disparar, você já está ali posicionado para isso acontecer. E eu estou falando para vocês aqui, né? Não afirmo nada, né? Não tem bola de cristal, não tem nada, porque a expectativa para a taxa Selic cair é em 2026. E quando essa expectativa começar a acontecer, quando o mercado souber o que vai acontecer, quando vai acontecer essa queda da taxa Selic, vocês vão verem um boom aí de valorização no mercado de fundos imobiliários, uma valorização estrondosa e gigantesca que vai acontecer nos fundos imobiliários. Então, você souber estar posicionado para quando isso for acontecer, quando você souber estar preparado para esse movimento acontecer, você vai se dar muito bem. Então, não deixe de investir nos fundos imobiliários só porque a taxa Selic está alta, não mude para a renda fixa só por conta disso, não vá com a manada, não vá com a maré, só porque a taxa Selic está em 15%. Saiba estudar, saiba estar se posicionado, saiba estar preparado para que isso aconteça. E para você, a melhor coisa para você fazer, né, para você estar se posicionado, estar preparado, é você saber montar uma carteira. Quando você sabe montar uma carteira, quando você tem uma estratégia que você sabe, quando você está estudando, você sabe o que você está fazendo, porque não adianta nada você ir lá investir em qualquer tipo de fundo imobiliário, qualquer tipo de fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de tijolo, FIAGRO, FIINFRA e por aí vai, só porque alguém está falando, alguém está fazendo. Não, você tem que ter a sua estratégia, porque a estratégia é sua, o dinheiro é seu, você tem que estar posicionado para longo prazo, lá na sua aposentadoria, lá na sua liberdade financeira. Então, saber ter uma estratégia desde o começo, antes de você começar a investir, monte a sua estratégia, pense, estude, analise, vê como o mercado funciona, monte a sua estratégia com uma boa carteira, uma carteira com excelentes ativos, excelentes ativos passam pelo quê? Uma boa gestora, uma boa administradora, um valor patrimonial altíssimo, bons imóveis, bons inquilinos nesses imóveis. Então, uma carteira bem diversificada, seja em CRIs, né, ou seja em CRAs, se você estiver falando de FIAGROS. Então, fundos imobiliários bons, com valores patrimoniais altíssimos, com boas gestoras e boas administradoras. Fez os seus estudos, fez as suas coisas, então monte ali, diversifique a sua carteira em fundos imobiliários de papel, como eu falei, você tem os hedge funds, você tem os híbridos, você tem, sei lá, o KNSC 11, o MXRF 11, VGHF 11, Mana 11 e por aí vai. Fundos imobiliários de tijolo, você tem aí shoppings, galpões logísticos, renda urbana, lajes corporativas, por aí vai. Você tem aí fundos imobiliários excelentes como a HGLG 11, BTLG 11, XPML 11, você tem o GARI 11, você tem o TRXF 11, você tem o RZTR 11, você tem diversos fundos imobiliários muito bons, com gestoras excelentes, administradores excelentes, valores patrimoniais altíssimos, bons imóveis, bons inquilinos, bons CRIs, bons CRAs. Então, analise, monte uma boa estratégia, monte uma boa carteira, esteja posicionado. Não vá, como eu falei, ser qualquer investidorzinho, qualquer peixinho que você segue amarelo, o que os investidores ruins estão fazendo, você vai lá e segue. Selic subiu, saio da renda variável, vou para a renda fixa. Selic caiu, saio da renda fixa, vou para a renda variável. Fica nesse balancete aí, ó. Vai para lá, vai para cá, nunca sabe o que está fazendo, só está seguindo a maré. Então, o que eu falo para vocês, estejam posicionados, não deixem de investir, continuem investindo em fundos imobiliários, lembrando que eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Só estou aqui conversando, abrindo o olho de vocês, para vocês terem uma noção diferente,
para ter uma conversa diferente aqui com vocês, né? Se vocês quiserem deixar aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, se é bom o que eu tô falando, se não é, deixa a opinião aí pra gente debater e conversar um pouquinho. É sempre bom trocar experiências, trocar conhecimentos, trocar aí conversas com as outras pessoas. Então deixem aí nos comentários que nós vamos conversar bastante. Mas vocês investem em fundos imobiliários porque vocês querem estar posicionados em bons imóveis, vocês querem investir em bons imóveis, vocês querem ser donos de grandes shoppings, galpões logísticos, né? Porque quando você investe através dos fundos imobiliários, acontece com vocês, vocês querem ser cotistas de excelentes imóveis, supermercado, vocês querem ter bom CRIs na carteira de vocês, vocês querem ter bom CRAS, então saiba investir para quando você se aposentar, quando você estiver lá na sua liberdade financeira, você está recebendo bons rendimentos mensais, todos os meses, desses imóveis, desses fundos imobiliários que vocês investem. Então, estejam bem posicionados, saibam investir, saibam o que vocês estão fazendo. Não percam oportunidade, porque quando a taxa Selic está assim ou assado, as oportunidades estão sempre aparecendo. Quando você monta uma boa carteira, quando o cenário está mais alto, os ativos bons da sua carteira te protegem de um jeito. Quando a taxa Selic cai, você tem bons ativos que vão te proteger de outro jeito. Então saiba fazer a coisa certa, estude bastante, analise bastante, leia relatórios gerenciais. Eu sempre falo isso em diversos vídeos que eu passo aqui no meu canal. Sempre abro um relatório gerencial do fundo imobiliário que vocês estão investindo, para vocês saberem mais coisas, para lá no futuro você não depender do INSS, você está ali deitado na sua cadeira de praia, quietinho, tranquilo ali, recebendo seu dinheirinho enquanto você toma café, lembrando que isento de imposto de renda. Espero que quando eu estiver na minha aposentadoria eles ainda estejam isentos de imposto de renda. O governo quer taxar tudo que ele vê pela frente, né? Mas espero que quando eu estiver lá na minha aposentadoria, eles sejam isentos de imposto de renda, esteja tranquilo. Então saibam fazer a coisa certa, beleza, pessoal? Era só uma conversa para abrir o olho de vocês aí, trocar experiências, trocar conversas, trocar conhecimentos, para, né, mudar o pensamento um pouco de vocês aí também. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos continue crescendo e se fortalecendo cada vez mais e mais. Conto bastante com a ajuda de vocês. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!